Não, Marcelo Caldas, delegado da Receita Federal. Desculpa. Nosso delegado regional, delegado Sábio Pinzon, delegado regional de Polícia Judiciária, e o delegado-chefe e presidente de inquérito, Tiago Monteiro, da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal no Amazonas. Ao final, eu vou repassar o nome, tá? De todos eles e os cargos. Com a palavra, o delegado. Eu sou o Diego Antônio, sou chefe da equipe de vigilância e repressão contra contrabando de caminho da alfândega do Porto de Manaus. Para uso da palavra, o delegado da Polícia Federal, Sábio Pinzon. A operação teve por objetivo reprimir a venda de cigarros eletrônicos e acessórios, bem como outros produtos de tabaco de origem não autorizados pela Anvisa. Como todos já é de conhecimento público, a venda de cigarros eletrônicos ela é proibida no Brasil, então ela é considerada um produto proibido, logo a importação desses produtos é considerado crime de contrabando. Nós sabemos que esses produtos eles têm um apelo nos jovens, né? Então tem muitos jovens, adolescentes que estão utilizando esse tipo de produtos, cigarros eletrônicos. Daí a importância dessa operação de hoje, para evitar a comercialização desses produtos. Então foram cumpridos hoje mandados de busca e apreensão, tanto em residências de pessoas que fazem a comercialização desse tipo de produto, bem como em tabacarias e lojas onde esses produtos são comercializados. Até o momento foram apreendidos mais de R$200 mil em espécie na residência de dois dos alvos, além de apreensão de grande quantidade de cigarros eletrônicos, que ainda não foi contabilizado, vai ser contabilizado nos termos administrativos da Receita Federal. Além disso, em uma das residências também foi encontrado planta de maconha e uma estufa com maconha e outros produtos derivados da maconha que estavam nessa residência. Além dos mandados de busca e apreensão, há prisões em flagrantes sendo lavradas pela posse desses produtos contrabandeados e além da prisão em flagrante pela prática de tráfico de droga. Passo a palavra ao delegado da Receita Federal. Bom dia. Essa operação ela registra uma parceria, uma integração muito positiva entre Receita Federal, Polícia Federal e Anvisa. Além do combate ao contrabando, a proteção à saúde, mais que isso é uma resposta do Estado, a presença do Estado em relação ao descaso com as leis, tanto nas redes sociais, quanto nas lojas de rua e nos shoppings. E além disso, essa operação nos permite conseguir informações para que a gente, sobre esse fluxo financeiro milionário, podemos atuar nesse fluxo, desse comércio ilegal. Passo a palavra. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em parceria com a Polícia Federal e a Receita Federal, se orgulha de uma operação como essa e que está trabalhando exatamente no combate a algo que está fazendo muito mal, principalmente aos jovens, né? Nesse momento em que nós, Anvisa, ratificamos através da RDC 855 de abril de 2024, ou seja, recentemente, nós reforçamos exatamente o combate a esse tipo de produto, que tem já demonstração científica dos danos que isso vem causando à saúde pública. Durante muito tempo, estivemos trabalhando muito forte no combate ao fumo de um modo geral, e agora vem esse produto entrando pelas nossas fronteiras, por meio de vários transportes, né, de forma ilícita,
e sendo comercializada de forma totalmente errada na nossa cidade. Então, essa certamente é a primeira das operações realizadas em conjunto, né? E uma resposta que nós precisaríamos dar à sociedade em relação a esse crime, a isso que está acontecendo, sobretudo como dano para a saúde pública no Brasil. Bom dia a todos, eu sou o delegado Monteiro, sou o chefe da delegacia fazendária aqui do Amazonas. E como o doutor Marcelo falou, bem disse, na verdade, a importância desse trabalho conjunto entre a Polícia Federal e a Receita Federal e a Anvisa. Esse trabalho teve o início como fato gerador, uma grande a gente tem por objetivo não só apenas fazer a repressão, né, já que se trata de uma medida bastante repressiva nas lojas, dos proprietários, mas muito além disso. A gente hoje busca também elementos que possibilitam a gente entender o modo de entrada desse material aqui, quem são os financiadores, quem são os fornecedores, até porque o crime hoje investigado não é apenas o de contrabando. A gente tem por objetivo também investigar lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, até porque o fato gerador dessa operação ela se deu também, além da apreensão pela falsidade documental que foi observada pela Receita, e além de crimes contra a ordem econômica e talvez de organização criminosa, dependendo dos elementos que forem encontrados nos objetos apreendidos. Como o doutor Sábio falou, a gente ainda está levantando o quantitativo total de apreensões, a gente já tem por hora, no mínimo, 4 prisões em flagrantes, a apreensão de grande valor em espécie nas residências e nos estabelecimentos comerciais. E o objetivo de hoje, além dessa atuação aqui, é também continuar com essa parceria Anvisa, Receita, por quê? Pela comunhão de esforços entre a Delefaz, que é uma delegacia de repressão a crimes fazendários, e tem uma atuação bastante congruente com a Receita Federal, devido à parte aduaneira e tributária. Então, por hora, só isso. Bom dia a todos, eu sou o auditor fiscal Diego Antônio, sou chefe da equipe de vigilância e repressão ao contrabando de descaminho da Alfândega do Porto de Manaus. Gostaria primeiramente de agradecer a parceria da Polícia Federal e a Anvisa nessa operação tão significativa como já foi dito. A Receita Federal é o órgão do Estado não somente responsável por arrecadar nossos tributos, mas também por proteger interesses nacionais mais caros, né, que tutelam outros bens jurídicos importantes para a sociedade, como a saúde pública e a proteção da sociedade como um todo. E no papel da Polícia Administrativa, é o papel da Receita Federal coibir a entrada e a circulação no território nacional de mercadorias estrangeiras proibidas, como cigarro eletrônico. E a Receita Federal tem há algum tempo, né, realizado algumas apreensões e observou que esse comércio ele não está só ocorrendo de forma ostensiva em estabelecimentos comerciais, mas também por meios digitais, como plataformas como Instagram, WhatsApp, o que dificulta muito a atuação do Estado. Então, essa nossa operação, ela, na verdade, ela já teve um grande sucesso antes mesmo de ser deflagrada, porque essa operação tem como principal objetivo dar uma resposta a esses criminosos que lucram com esse tipo de crime, para mostrar que o Estado não vai tolerar mais esse tipo de conduta, uma conduta tão perniciosa que... Mas como vínculo desse tipo de crime com diversos outros ilícitos, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, o próprio crime de organização criminosa, dentre outros. Vamos às perguntas agora, CM7. Doutor, eu queria saber se foi alguém preso, né, nessa operação e também se os estabelecimentos comerciais se vão permanecer fechados, até porque no momento que estava acontecendo a operação, quando a viatura saía, a gente olhou lá e já estava funcionando normalmente. Eu queria saber sobre essa situação. Anteriormente eu não cheguei a dizer, mas essa medida ela teve um amparo judicial, né, em sentido a decisão ela era no seguinte sentido: busca e apreensão dos produtos ilícitos
E a suspensão das atividades, nós temos que entender que nem todas essas lojas elas têm atividades eminentemente ilícitas. E a gente tem que ver a função social da empresa. Então, a gente tem que ver, nesse primeiro momento, as apreensões da Receita, elas se deram, na verdade, não somente com relação aos dispositivos eletrônicos. Todos os materiais tidos como ilícitos, eles foram apreendidos. Então, aquela loja, aquele estabelecimento permanecendo ali na ativa, produzindo e, na verdade, exercendo ali, estando a portas abertas, ela está livre dessa situação flagrancial, dessa situação não permitida. Além dessa medida de suspensão do estabelecimento comercial, também foi solicitada ao juízo a suspensão dos perfis de redes sociais que eram utilizados para a prática desses crimes. E, nesse sentido, foi autorizada a medida. Então, todos os proprietários que eram alvos, todas as lojas tiveram seus proprietários como alvos. E todos eles foram cientificados da determinação judicial e previa a suspensão desses links por meio das redes sociais e o arbitramento de multa caso houvesse esse descumprimento. Agora, com relação à suspensão do estabelecimento, por hora, até em razão dos outros elementos que tem na loja, elas não foram eminentemente fechadas. Eventualmente, essa inaptidão do CNPJ, que acabaria acarretando com o fechamento do estabelecimento, isso pode ser feito de forma administrativa. Mas, no primeiro momento, a Receita Federal esteve presente fazendo a fiscalização administrativa do que estava sendo comercializado. Nós retivemos não só dispositivos eletrônicos para fumar, partes e peças, como o delegado Tiago falou, diversas mercadorias ilícitas foram identificadas, principalmente relacionadas a produtos de tabacaria. Essas mercadorias elas foram apreendidas e levadas para o depósito da Receita Federal, vai ser lavrado um auto de infração e vai ser aberto o processo administrativo. Se ao final do processo administrativo for identificado que de fato ocorreu ilícito, as mercadorias vão ser destruídas e eventualmente vai ser feita uma representação para que seja feita a inabilitação do CNPJ dessas empresas para que elas sejam fechadas administrativamente, se não for deferida uma ordem judicial nesse sentido, como decorrência das investigações na esfera criminal. Então, por exemplo, a Polícia Federal, a partir de agora, vai dar um andamento na investigação, na responsabilização penal dos responsáveis pelos estabelecimentos, e a Receita Federal vai fazer a fiscalização administrativa acerca do objeto que a gente identificou e da natureza comercial que é desenvolvida nesses locais. Eu queria saber se nos pontos estratégicos que vocês fizeram essas apreensões havia o envolvimento de menores e qual o local que vocês conseguiram apreender mais produtos. Nesses locais, na hora que a gente abordou, todos eles estavam fechados. Mas o que a gente pode dizer, assim, não temos como aferir positivamente, mas durante nossos trabalhos de investigação, de levantamento de informação, a gente observou que muitos desses espaços eles não somente vendiam, mas eram verdadeiros espaços de convivência, onde o principal público-alvo eram os jovens. Então, naquele momento que a gente estava fazendo o trabalho de levantamento, a gente não tinha como abordar e pedir o documento, mas provavelmente tinha muitos jovens na faixa dos seus 16, 17 anos, compartilhando aquele estabelecimento. O pessoal ia para lá, ficava, passava as tardes, tinha locais com sinuca, outros jogos, bebidas, e então era um espaço que preferencialmente habitado por jovens. Rede Amazônica não foi respondido. Eu queria perguntar, só para deixar claro, quantas pessoas foram presas e teve prisão que foi em flagrante, né? E teve cumprimento de mandado de prisão também? Não. A investigação inicialmente ela tinha por objeto 16 alvos de busca e apreensão em estabelecimento comercial. Todos esses responsáveis foram alvos também de medidas de busca e apreensão nas suas residências, ou seja, 11 pessoas físicas, e dentre essas 11 pessoas físicas, 4 que na verdade se mantinham na posse, ou a exposição em depósito, ou a comercialização, foram alvos de prisão em flagrante. Então, inicialmente, as prisões ela não tinham mandado de prisão, mas devido à consumação, à situação do crime, à temporalidade do crime, toda a permanência do crime, foi feita a prisão em flagrante dessas pessoas físicas. Bom, eu tenho o nome dos delegados, do coordenador e do auditor fiscal, está em sua registrar uma cópia.
Gente, a coletiva de imprensa foi encerrada. A gente, nesse momento, quer agradecer você que sempre acompanha o nosso trabalho. Obrigado pela sua participação, gente. Olha só, a Polícia Federal do Estado do Amazonas, em parceria com a Receita Federal e Anvisa, realizaram uma operação que aconteceu aqui na cidade de Manaus, capital do Amazonas, logo nas primeiras horas de hoje. A gente destaca para vocês que a Polícia Federal e a Receita Federal, em ação conjunta com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, deflagraram, nesta terça-feira, dia 28/5, a Operação Vapor Digital, com o objetivo de combater crimes, contrabando, falsidade de documento, uso de documento falso e lavagem de dinheiro, e sonegação fiscal e organização criminosa. A operação mobilizou 110 policiais federais e 60 servidores da Receita Federal, além de 47 viaturas que cumprem 27 mandados de busca e apreensão em locais estratégicos identificados durante as investigações. Nesse momento, a nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações. Você vai acompanhando o momento que está acontecendo ali a operação, gente. Eu quero destacar o trabalho da Receita Federal, Polícia Federal, que aconteceu logo nas primeiras horas de hoje, aqui na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Ainda há pouco, a nossa equipe de reportagem ouviu aí os delegados da Polícia Federal, Receita Federal e também da Anvisa, o representante da Anvisa falando sobre essa ação que aconteceu aqui na cidade de Manaus. Além da venda ilegal aí dos dispositivos eletrônicos, os suspeitos também são investigados por venderem outros produtos aqui, são produtos ilegais, né, aqui na cidade de Manaus. Destacamos que as investigações iniciou em fevereiro de 2024, em decorrência de 3 apreensões realizadas nos Correios de empresa de transporte aéreo, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Gente, a Polícia Federal, Receita Federal, em ação conjunta com a Agência Nacional de Vigilância, deflagraram nesta terça-feira, dia 28/5, a Operação Vapor Digital, com o objetivo de combater crimes e contrabando, falsidade de documento, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal e organização criminosa. Nossa equipe de reportagem acabou de ouvir aqui os delegados, né, da Polícia Federal, Receita Federal e também aqui o representante da Anvisa, que falaram a respeito desses produtos. Na verdade, esses cigarros eletrônicos faz um mal danado, viu? E também a pessoa fica totalmente dependente aí desse cigarro eletrônico. E um detalhe, a pessoa morre mais rápido, né? Então, portanto, essa operação aconteceu em vários pontos aqui da cidade de Manaus. Repito, o objetivo é combater essa prática criminosa. Uma matéria completa já está no nosso site cm7brasil.com. Lá você se mantém sempre bem informado. As imagens foram de Tássio Pierre. A reportagem foi de Denivaldo Oliveira para o portal e TV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.